Dia desses, uma seguidora me parou lá no canal e disse: Gê, o Joselino tem feito casas para as pessoas, mas afinal de contas, aquelas casas que o Joselino construiu, está no nome das pessoas ou não? Se está no nome delas, a casa é delas. Agora, se não está, a casa é do Joselino. Então quer dizer que elas estão vivendo de favor nas casas do Joselino? É sobre isso que eu quero falar aqui para vocês no vídeo de hoje. Eu sou o G de Paula, você está aqui no meu canal, o canal do G. Bem-vindos. Se você está entrando aqui nesse canal pela primeira vez, este que vos fala, eu sou o G de Paula, sou um criador de conteúdo aqui do Brasil, da cidade de São Paulo. E eu fico muito feliz que vocês estejam chegando aqui, muita gente nova entrando. Obrigado, sejam bem-vindos. Mas se você não é inscrito, se inscreva no canal, porque vai gente bater papo, conversar aqui um bocadinho. Agradeço aos novos inscritos, gente de várias partes do Brasil, da América Latina, tem gente da Rússia agora. Brasileiros, tá, gente? Brasileiros que moram na Rússia, tá? Eu falo com muito orgulho que a maioria das pessoas são educadíssimas. Então foi uma moça lá e fez uma pergunta de maneira muito educada, porque ela me disse o seguinte: olha, Gê, tem uma questão assim que é sobre residência, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós aqui no Brasil, né? Para você morar numa casa, você mora com duas condições, não, até mais de duas, né? Ou a casa é sua, você compra, ou você mora com seus pais, ou você aluga, né? Que você passa a ser um locatário, a pessoa que aluga uma casa. Agora, existe uma outra maneira de residir também, que é a pessoa convida você para morar com você, aí você passa a ser o morador. A gente chama de viver de favor, né? A pessoa deixa você morar numa casa que é dela, mas não vai cobrar nada. Então a gente chama de morar de favor. Constrói uma casa lá atrás, nos fundos da sua casa, e bota alguém lá para morar. E aí é viver de favor, né? Tem muitas famílias que fazem isso. Às vezes uma pessoa ela tem uma casa grande, nos fundos ela tem uma outra casa, e a casa ela tá lá, né? Tá lá e ninguém tá usando aquela casa, e alguém tá precisando, mas não tem dinheiro para pagar. A pessoa cede a casa para alguém morar lá de favor. A gente chama de morar de favor. Que a pessoa não paga o aluguel, ela vive de graça, né? É um favor que a pessoa faz, né? Nem todo mundo gosta de viver assim, porque o bom é você morar na sua casa, né? Porque se você aluga uma casa, a casa é sua também, né? Até quando você está lá, você está pagando aluguel e você mora. Aí uma seguidora veio lá com muito respeito e me perguntou: Gê, mas aquelas casas que o Joselino tem feito lá, ele constrói as casas, ele compra uma terra, constrói uma casa, aquela casa ele passa o nome da casa para as pessoas, ou as pessoas ficam morando de favor? E aí eu fiquei assim: ih, gente, e agora? Como que é essa resposta, né? Então eu peço que o Joselino venha um dia fazendo um vídeo explicando como que é esse processo da moradia, como que é o processo da morada dessas pessoas, que as pessoas fazem a moradia nesse lugar e como é feito isso. A pessoa está pagando aluguel? Não está pagando aluguel. A pessoa está vivendo de favor? Eu acho que não. E o Joselino faz tudo com muito capricho. Contrata o pessoal para trabalhar, eles constroem. Eu vi que os mestres, né, os pedreiros lá, eles são muito caprichosos, as casas ficaram muito bonitas. Eu achei assim muito legal. E aí, em relação a essa pergunta, o que eu digo é o seguinte: eu vou falar aqui o que eu sei, e vocês que moram em Moçambique, vocês vão poder me corrigir, né, porque eu não moro aí. Se Deus quiser, em breve eu estarei em Moçambique para poder conferir. Isso é uma coisa que eu quero saber quando eu for para Moçambique. Dizem, não sei se é verdade, que os terrenos em Moçambique são muito baratos. Eu ouvi dizer que a terra é muito barata porque ela não é exatamente sua. Isso é verdade? Vocês que moram aí em Moçambique, é verdade que quando você compra um terreno, você paga muito barato porque na verdade você não compra de verdade? É como se fosse... Ah, não sei, gente. Então eu não sei, fiquei sabendo dessa história. Vocês que moram em Moçambique, vocês vão poder deixar mais claro que o terreno é muito barato, mas que na verdade você não é tão dono assim. Aliás, eu vi uma construção de uma casa para uma senhorinha idosa. Eu fiquei muito feliz porque eu fico pensando, né? Se essa senhorinha, ela não tivesse a chance de morar nessa casa que o Joselino comprou para ela, o Joselino construiu para ela, essa senhorinha teria condições de
de construir uma casa para ela e fazer uma casa, alguma coisa assim? Me parece que não. Então, eu queria que vocês que moram em Moçambique, se vocês puderem me tirar essa dúvida, porque eu não sei, não saberia responder isso para vocês. Como que é isso, né? Então, se o terreno exatamente é muito barato e se as pessoas realmente elas não são exatamente donas dos terrenos e da propriedade, enfim. E aí, aquela história sobre o papel, né? No Brasil, acho que talvez em Moçambique também, mas não sei onde você mora, em qual país, no Brasil vale o que está escrito. Quando você compra uma casa, por exemplo, essa casa aqui atrás, olha, tem uma casa, né? Tem uma casa ali, deixa eu mostrar melhor para vocês. Tem uma casa ali, né? Uma propriedade. Essa propriedade, certamente, então aqui, eu tô aqui no bairro, tem várias casas, né? Várias casas aqui, olha. Várias casas, né? Então, certamente, todas essas casas, obviamente, têm um proprietário, né? Então, as pessoas que estão vivendo nessas casas, se elas moram em suas casas, essas casas, cada uma delas tem um documento que comprova que essa pessoa é dona da casa dela. Então tem um documento, esse documento tem nome, né? Ela tem que assinar, vai no cartório, comprova que a casa é dela. Se a casa não é dela, a casa é alugada. Agora, essa casa aqui, ó, por exemplo, aqui atrás, tem uma casa. Se eventualmente a pessoa, ela tem atrás da casa dela uma outra casa, ela pode alugar essa casa ou ela pode ceder essa casa para alguém. Aí nós vamos caracterizar isso como uma forma de moradia, de um locatário ou de uma pessoa que cedeu de uma forma gratuita, porque a pessoa não pague nada, nós vamos chamar de moradia de favor. Agora, para você que mora aí, em algum desses países, África, Angola, eu não sei como é isso aí nos países de vocês, mas aqui no Brasil são esses nomes que nós damos para essas casas. E aí, em relação a essa dúvida, que as pessoas foram lá no meu canal e me perguntaram se o Joselino colocou ou não um documento comprovando que essa casa que ele tem feito está no nome dessas pessoas, essa casa são das pessoas, está no nome delas, registrado em cartório, aí é uma pergunta que eu faço para o Joselino, porque eu também não saberia dizer. Por exemplo, se ele coloca uma pessoa idosa numa casa e essa pessoa eventualmente ela entra em óbito, porque as pessoas, todos nós, ninguém vive para sempre. Se uma pessoa entra em óbito, quem vai ficar com essa casa? Essa casa é da família do Joselino ou essa casa é da família dessa senhora ou desse senhor idoso que está morando nessa casa? E essa é a dúvida que eu jogo para o Joselino para ele responder para a gente. Digamos que a proposta do Joselino seja essa. Ele comprou um terreno e construiu lá várias casas e nessas casas ele decidiu abrigar pessoas que não tinham casas e que estavam vivendo numa situação muito difícil. E a gente acompanha que as pessoas que o Joselino tem construído casas são pessoas que realmente necessitavam muito de lugar para viver. Viviam em situação de extrema vulnerabilidade, de miséria extrema. Então o Joselino devolve para essas pessoas a dignidade. Porque a gente sabe que em Moçambique tem tempestades, chuvas intensas, ventos, furacões. Agora imagina você vivendo numa casa coberta de capim. Você saindo dessa casa, que é instável, que é sujeita a ir embora com o vento, mudar para uma casa feita de tijolos, uma estrutura forte, feita de concreto, com telhado, tudo. Isso é dignidade humana. Quem faz isso? Isso é uma coisa que o Joselino faz, que é devolver para essas pessoas a dignidade humana. Agora, quem deveria fazer esse papel? Não é o governo? O governo de Moçambique? O governo faz isso? Eu não sei. Eu não moro em Moçambique e quero que vocês que moram em Moçambique me respondam. Vocês conhecem algum projeto do governo aí de Moçambique que constrói casas para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade da maneira com que o Joselino faz? Com aquele acabamento? Eu vi uma casa tão bonita, colorida, uma estrutura bem feita, bem acabada, porque eu vejo que os construtores que o Joselino chamou são muito caprichosos. Eles fazem as casas muito bem feitas, eu achei muito legal. Então me respondam, vocês aí que moram em Moçambique.
Vocês conhecem um projeto do governo federal aí de Moçambique que constrói casas? Porque no Brasil tem. As prefeituras, os governos estaduais, o governo federal tem projetos que constroem casas para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Claro que não é para todo mundo, né? Que bom que se desse para fazer casa para quem está precisando no Brasil, porque tem muita gente no Brasil morando na rua. Mas é um caminho, né? O Brasil é um país muito grande, é um continente, então como que vai construir casa para as pessoas viverem de graça? Nem todo mundo consegue, infelizmente. Quem sabe um dia, oh meu Deus, quem sabe um dia isso vai acontecer, mas eu não sou muito otimista em relação a isso, acho que é muito difícil. Enfim, mas nós estamos aqui falando de Moçambique. Então, se as pessoas ficarão com um papel escrito que a casa pertence a elas, que o terreno pertence a elas, isso é uma coisa que eu não sei. Mas pelo menos a dignidade de viver numa casa, isso eu sei que elas estão tendo. Gente do céu, estou gravando aqui e me apareceu na minha frente uma galinha. Galinha do céu, o que está fazendo aí, menina? Galinha! Galinha, sai daí, galinha! Gente, encontrei uma galinha. Não sei o que essa galinha está fazendo aqui. A galinha, você quer aparecer aqui no meu vídeo, filha? Fazer sucesso? Vai, garota! A galinha e o pombo. Filha, eu tô falando sobre a residência em Moçambique. O que vocês estão fazendo aqui? Hein? Hein, galinha? Vai, galinha! Filha de Deus, tá fazendo aqui? Gente, olha que engraçado. Que engraçado isso. Aqui tem um prédio, né? Aqui tem um edifício aqui do lado. Aqui, obviamente, deve ser um edifício cheio de pessoas de classe média. E aqui tem um parque, perto da minha casa, né? E aqui tem uma galinha. O que essa galinha tá fazendo aqui, gente? Galinha, filha de Deus. Olha aí a galinha. Galinha! Galinha, filha! Ai, que bonita a galinha. A galinha tá aqui sozinha. Bom, vamos voltar ao vídeo, né? Voltando a falar sobre a questão das moradias em Moçambique. Eu também tenho percebido que... Vocês lembram que lá no começo... Nossa, estou pegando os galhos aqui. Vocês lembram que lá no comecinho, quando a gente começou a seguir os canais de Moçambique, que os youtubers mostravam as suas próprias casas? Então agora a coisa mudou. Eles mostram as casas dos outros e com uma proposta assim, alguns, né, nem todo mundo consegue, de reformar a casa da pessoa, de deixar a casa mais bonita. É claro que nem sempre a pessoa consegue, né, gente? Porque a gente sabe que é difícil você reformar uma casa, né? Vocês que têm casa e que às vezes as casas de vocês estão para pintar, para reformar, às vezes a pessoa fica anos sem reformar porque é muito caro para reformar uma casa aqui no Brasil. Então imagine o preço para você reformar uma casa ou construir uma casa lá em Moçambique. Então eu imagino que o Joselino tem sim gasto muito dinheiro para construir aquelas casas. Então eu acho que ele tem feito da maneira com que ele pode. Ele trouxe essa proposta para o canal, ele está conseguindo. É claro que com a ajuda do YouTube e com a ajuda de pessoas que também colaboram com o canal. O Joselino tem muita gente que já ajuda o Joselino há muito tempo, pessoas muito legais, bacanas, que abraçaram essa causa do Joselino, que é para construir casas, reformar casas. Eu acho isso muito legal. Este papel que o Joselino tem desempenhado de reformar e de construir casas não é o papel dele. Esse não é o papel do Joselino. Esse papel é o papel do governo. O governo de Moçambique. Porque às vezes eu fico pensando e me perguntando assim, será que o governo de Moçambique acompanha os vídeos de Joselino? Com esses projetos que o Joselino tem? Fico às vezes curioso para saber. E sobre aquela moça que fez a pergunta lá no meu canal, mas o Joselino constrói as casas, mas as casas não estão no nome das pessoas, vão continuar no nome do Joselino. Então quer dizer que as pessoas estão vivendo de favor, porque elas estão morando na casa que é propriedade de Joselino. Então essa resposta eu não vou dar, porque quem vai dar essa resposta é o próprio Joselino. Eu acho que o Joselino não tem nenhum problema em responder isso. Eu acredito que ele vai responder sim. O Joselino é uma pessoa honesta, sim. E o Joselino com certeza irá no canal explicar pra gente como funciona essa coisa burocrática em Moçambique, a diferença de Moçambique com o Brasil. As casas que as pessoas estão morando estão no nome delas, com papel no nome delas, foi tudo registrado em cartório, ou essas casas são do Joselino e ele está cedendo as casas para as pessoas viverem? Essa dúvida que ela tem, talvez seja a dúvida de todos vocês, e eu tenho certeza que o Joselino
vai vir responder. Mas se o Juscelino responder que as casas são deles e ele cedeu o terreno para as pessoas viverem, o Juscelino está fazendo um papel lindo, humanitário, que não é o papel dele, é o papel do governo. Mas se o governo não faz, o Juscelino faz com todo o amor que ele puder. O vídeo era sobre residência, papel no teu nome, a residência no teu nome, viver de aluguel, viver de favor ou viver de amor. Eu acho que é isso. O Juscelino abriu o coração dele, ele está conseguindo sim abrigar muita gente que vivia numa situação de vulnerabilidade. Se isso não for bonito, é o quê? O vídeo era sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou correr porque tá vindo chuva. Esperem até o próximo vídeo que eu volto com coisas legais para vocês, que tem um sol aqui, mas tem uma chuva se preparando para vir e eu que não sou nem bobo nem nada, eu vou correr da chuva. Ó, beijo, até o próximo vídeo. Tchau!